E aí, pra gente ir pra parte de design do slide em si, eu falei aqui da criatividade, eu quero trazer uma frase aqui do Steve Jobs que tem muito a ver com o que muita gente falou ontem. Muita gente falou ontem sobre gráficos complexos, tabelas complexas, conteúdo complexo. As pessoas sempre falam muito de complexo e todo mundo acha que o seu conteúdo é muito especial, né? O que tá falando ali é muito especial. A verdade é que não é. Você acha que falar de tecnologia em 2005 era simples? Para quando você quer vender tecnologia para qualquer público, quer vender tecnologia para minha mãe que não faz ideia do que é um megabyte. O Steve Jobs transformava essa complexidade em simplicidade. Design é sobre trazer ordem para a complexidade e fazer com que o complexo pareça simples. Essa é a grande questão. E isso tem a ver com design, mas tem a ver com a apresentação como um todo. Quando a gente fala, por exemplo, na hora de se apresentar, da oratória em si, todo mundo tem um amigo que quer se parecer um inteligentão. Fica usando palavra difícil. Você não perde o interesse em 10 segundos de conversa. Ele começa a falar, você não entende, você fica, ai, tô entendendo nada. E aí, a mensagem dele não vai pra frente, porque você não entendeu. Se você tá vendendo um produto, por exemplo, e as pessoas não conseguem entender o que você tá falando, elas não vão comprar, porque as pessoas não compram o que elas não conseguem entender. E bota uma coisa na cabeça de vocês também, galera. Qualquer apresentação é uma venda. Qualquer apresentação. Ah, mas eu sou professor, eu não tô vendendo nada. Cara, você tá vendendo o seu conhecimento. Se as pessoas saiam dali comprando o que você tá ensinando. E é comprando entre aspas. E ninguém compra algo que é complexo. Você não consegue entender uma aula que é complexa, que não tá ficando claro pra entender. Eu tive os professores de cálculo que eu não entendia nada que ele falava, e tinha professor de cálculo que eu entendia tudo que ele falava. Qual a diferença? O que eu entendia é que ele tornava aquela complexidade em algo mais simples de entender. Simples assim. Só que fazer isso que não é tão simples assim. Na verdade, é a parte mais difícil. É muito mais fácil, é muito mais cômodo deixar complexo mesmo. Por isso que muita gente perguntou, e o meu que é complexo? De todo mundo é complexo. É a preguiça de deixar simples, de deixar entendível. E aí, além de todos os slides que Laís comentou, já dá pra ficar claro a simplicidade do design dos slides da Apple. É o que a gente vem mostrando aqui, falando especificamente dos slides. E por isso que a gente sempre se inspirou muito na Apple, porque eles conseguem, de forma simples, com slides simples e diretos, passar a mensagem de uma forma muito clara. Isso é muito interessante. Mas, o que é design, no fim das contas? Design, assim como criatividade, é uma palavra meio... Design. O que é design? Vem algumas coisas na cabeça quando falam design. E uma das principais coisas que vem na cabeça, foi uma coisa até que eu comentei já ontem, é que as pessoas relacionam o design com Photoshop. Ele é designer? Ele é avançado em Photoshop. Oi? Quer dizer que vai ser um bom design porque ele fez no Photoshop? Essa é uma ferramenta. Essa é uma ferramenta para aplicar o design. Então, não é o Photoshop. Design são tabelas e gráficos inúteis? Obviamente, também não são tabelas e gráficos inúteis. PowerPoint é uma coisa, Excel é outra coisa. Não adianta pegar o que você colocou, o que você tá fazendo no Excel, sua análise, e só colar no slide. Não é isso. Qual a mensagem que você quer passar a partir desses dados? Foi o que o Laís falou. A gente mostrou o slide ontem, do Steve Jobs mostrando a silhueta ali do notebook da Sony comparando com o da Apple. A maioria das pessoas colocaram uma tabela comparando com um monte de notebook, com um monte de marca. Pra quê? Você só faz no automático, não adianta fazer as coisas no automático. Vai ficar ruim. O que ele pensou? Cara, eu só vou comparar com o mais fino atual do mercado, que já é muito diferente, e já tá ótimo. É você simplificar o que é complexo. Imagina colocar lá tantos centímetros, só vai olhar aquela tabela e ficar tonta, nem vem perceber a grandiosidade que realmente é aquela diferença de tamanho. Design são efeitos cafonas. Muita gente comentou, inclusive, sobre Prezi ontem, que é um outro software de apresentação. Caraca, e é aquela confusão, Prezi, o negócio desce, sobe, vai na letra. Preciso tomar um Dramin, como alguém comentou ontem também, né? Não é isso. Isso são soluções fáceis. Não chega em resultados satisfatórios, que impressionam, de sucesso. Não é só apertar um botão, não vai ser um botão no Photoshop, não vai ser um botão com uma transição que vai solucionar. Não é isso. Não vai colocar um monte de efeito bizarro, que mais atrapalha do que ajuda. E, Breno, pegando esse gancho, a Rafaela até colocou aqui, se a gente indica animação nas apresentações. E a gente indica. Só que a animação, a transição, ela precisa ajudar o apresentador a contar a história. Então, o que isso quer dizer? A animação e a transição não pode ser só para firular o slide, só para deixar o slide mais bonito, entre muitas aspas aqui. Ele tem que fazer sentido. É como o Breno tá fazendo. O Breno tá usando animação, certo? Ele tá clicando
e tá aparecendo um ícone. Por quê? Porque se ele já coloca tudo na tela, vocês já vão ver todos os itens e já querem ir pro próximo slide. Mas ele não explicou tudo ainda. Então aqui ele tá usando a animação, uma animação simples de aparecer. A gente não é nada voando, surgindo, cambalhotas. É uma coisa simples, mas para ajudar o roteiro, para ajudar o apresentador a contar a história. E esse é o ponto-chave. Sem animação cafona e nada que seja só para firular o slide. A animação tem que ter um motivo, tem que ser útil pro apresentador e para a apresentação. Exatamente isso. Exatamente isso. Se inspirem nisso também. E o último ponto, e é uma coisa que tá muito na moda agora: design é imagem feita por IA, por inteligência artificial. Ah, fiz a imagem lá com inteligência, uau! Não é, né? Isso não é nem ruim. Não é nem ruim, não tem problema colocar uma imagem feita com IA. A gente fez um post ontem, inclusive, falando de uma ferramenta que faz post lá no nosso Instagram. Mas isso não é design. Soluções fáceis não é a solução. Design não é isso. Design é um conjunto de conceitos, de ferramentas para você passar a mensagem de forma visual e que vai ajudar com o seu discurso, falando de uma apresentação especificamente. E o design, ele tem objetivos diferentes para cada coisa que você vai fazer. Você vai usar o design para um outdoor de uma forma diferente que você vai usar para uma apostila. E tem coisas que são mais parecidas, que é até mais fácil se inspirar. Um outdoor é mais parecido, por exemplo, com uma apresentação, que tem que ser visual, tem que ter pouco texto, tem que chamar atenção. Por isso que eu gosto de me inspirar muito em propaganda e outdoor. A grande questão é que são vários conceitos juntos que formam design. O software que você usa é um ponto do design. Ele sozinho não faz nada. Então, resumindo o que a gente falou aqui, o que é um bom slide? Quero deixar claro que eu tô falando de uma boa apresentação. O slide faz parte da apresentação. A apresentação tem o roteiro, tem o slide, tem a oratória. Mas o slide especificamente, para ter um bom slide, ele precisa de quê? Precisa de criatividade e design. Breno, tem uma pergunta aqui, porque a gente vai passar aí para o próximo tema. Cronos, eu acho, perguntou: gostei que vocês intercalam o fundo e a fonte, algumas vezes preto e outras branco. Tem alguma dica sobre isso? Excelente pergunta. É um tema que a gente gosta bastante. É uma pergunta muito boa. Tem inclusive um vídeo no canal aqui do YouTube sobre isso. Se você não tá inscrito, se inscreve. Tem muito vídeo bom. Tem um vídeo falando especificamente sobre isso, que é o que a gente chama da regra dos 4 slides. O que é a regra dos 4 slides? É você não usar a mesma cor de fundo depois de 4 slides. Óbvio que não é tão preciso assim, 4 slides, mas é porque quando chega em 4 slides com o mesmo fundo, já é um sinal de alerta para você mudar a cor de fundo ou botar uma imagem de fundo. E por que isso? Por que 4? Porque se você coloca uma apresentação inteira com a mesma cor de fundo, fica cansativo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu viajo muito fácil, né? Eu tenho um déficit de atenção muito grande. Então, eu tô olhando ele branco e tal, quando eu vejo... cara, onde eu tava mesmo? Ainda mais se a pessoa usa um template ali com bullet points e tal, passa, eu nem percebo se a pessoa passou o slide ou não, nem sei. É pior ainda. Mas o segredo é esse: quando você muda a cor de fundo, aquilo chama a atenção de novo da audiência. Opa, a pessoa que tá viajando, ela volta. E aí, eu boto 4 slides como o máximo ali, mas o ideal é você usar isso de forma estratégica. Então, sempre quando a gente muda o assunto, ou vai pra um novo tema, ou vai pra alguma coisa que a gente quer chamar muita atenção, a gente muda a cor de fundo. A gente usa isso de uma forma estratégica. Excelente pergunta. Adorei.